Olá, eu sou a professora Alcione, este é o meu canal e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula do curso de extensão de Morfologia Básica pela UniOeste. E hoje nós trataremos da flexão nominal. Vamos lá? E nós faremos a abordagem, mais uma vez, com base em Silvia e Koch, Linguística Aplicada ao Português, Morfologia. Estou aqui novamente com a 15ª edição de 2005. E o que dizem as autoras sobre o assunto? Bom, elas iniciam o capítulo falando que as gramáticas do português, embora tragam adjetivo e substantivo como categorias, como classes distintas, há uma flutuação categorial entre eles. As autoras trazem aqui como exemplo a expressão nominal um diplomata mexicano. Então, neste caso, o diplomata é substantivo, o mexicano está agindo como adjetivo. Mas se eu trocar para um mexicano diplomata, aí dá-se o inverso. Aí mexicano passa a ser substantivo e diplomata passa a ser adjetivo. As autoras lembram, porém, que há nomes que são essencialmente adjetivos. Elas trazem, por exemplo, triste, grande. E outros que são essencialmente substantivos, como homem e tigre. Mesmo assim, as autoras observam que a distinção não é absoluta. Eu posso construir, por exemplo, um sintagma nominal em que eu diga um homem tigre, no sentido de um homem feroz. E aí o tigre, que é essencialmente substantivo, ele passa a desempenhar a função de um adjetivo. Formalmente, ou seja, em sua forma, a distinção entre adjetivo e substantivo é muito pequena. Tanto o adjetivo quanto o substantivo são marcados por vogal temática. Vamos ver alguns exemplos. Criança, mestre, medo, agrícola, verde, cinzento. Ou então por algumas formas atemáticas terminadas por consoante ou vogal tônica. Filó, gibi, urubu, inspetor, cru, nu, português, tentador. Mas se a gente observar bem, os adjetivos terminam quase sempre em vogal temática e, o e consoante, enquanto os substantivos encontram-se distribuídos em diferentes formas. No que tange à flexão, ambos são suscetíveis à flexão de gênero e de número. Apresentam algumas diferenças em relação à flexão de gênero e número. O gênero, que condiciona uma oposição entre forma masculina e forma feminina, é caracterizado por flexão através do morfema A, que é a forma marcada no feminino, e do morfema zero, que é a forma não marcada no masculino. Por exemplo, em peru, perua. O número, que cria o contraste entre forma singular e plural, é também caracterizado por flexão, através do morfema flexional S no plural e da forma não marcada no singular, como ocorre em peru e perus, por exemplo. Segundo essa análise, então, temos que o masculino e o singular caracterizam-se pela falta de marcação, que é aquela análise, então, que encontra sustentação em Matoso Câmara Júnior, que nós vimos já há muitas aulas atrás na relação entre marcação de masculino versus vogal temática. Vimos isso na aula 8. Então, é importante deixar claro que aqui nós temos uma perspectiva da linguística. Provavelmente você não encontrará essa distinção nas gramáticas. As gramáticas vão trazer masculino e feminino. Então, em menino eu teria uma forma masculina, em menina uma marcação feminina. E Matoso Câmara Júnior, e é a perspectiva também dessas autoras, vão trazer que menino é ausência de marca de gênero, enquanto menina traz a marca de gênero feminino. Bom, tendo sido explicada essa questão, nós vamos seguir aqui com as autoras. Vão observar que tal flexão opera através do acréscimo do morfema flexional A, ato no final, à forma masculina. Quando a forma masculina é atemática, há simplesmente o acréscimo mencionado. Por exemplo, peru, perua, autor, autora. Mas quando tal forma termina em vogal temática, como pombo, parente, essa vogal é suprimida através de uma mudança morfofonêmica decorrente do acréscimo do morfema A. Então, nós temos pomba e parenta. Sim, parenta é possível, sim, senhores, da mesma forma que presidenta. No entanto, nem todas as palavras são marcadas flexionalmente.
Veja-se, por exemplo, casa, livro, cônjuge, criança, em que a vogal final não indica gênero. Simplesmente registra a classe gramatical, embora não marcado flexionalmente, das palavras admite anteposição de um artigo. A casa, o livro, o cônjuge, a criança. Assim, em português, cabe ao artigo marcar explícita ou implicitamente o gênero dos nomes substantivos. Consequentemente, a flexão do gênero nos nomes é um traço acessório, redundante. As autoras observam que essa flexão acessória e redundante, embora se caracterize por um mecanismo simples, apresenta-se como um dos tópicos mais incoerentes e confusos em nossas gramáticas. Isso se deve, em primeiro lugar, à incompreensão semântica da natureza do gênero, e, em segundo, à ausência de distinção entre processos flexionais, de um lado, e processos lexicais, de outro. Quanto à natureza, a flexão do gênero costuma ser associada intimamente ao sexo dos seres. Contra essa interpretação, as autoras apresentam os seguintes argumentos. Primeiro, o gênero abrange todos os nomes substantivos portugueses, quer se refiram a seres animados, providos de sexo, quer designem apenas coisas como mesa, ponte, tribo, que são femininos, precedidos de artigo a, ou sofá, pente e prego, que são masculinos, precedidos por o. Em segundo lugar, o conceito de sexo não está necessariamente ligado ao de gênero. Mesmo em substantivos referentes a animais e pessoas, há algumas vezes discrepância entre gênero e sexo. Assim, nós temos testemunha, a cobra, sempre femininos, o cônjuge, o tigre, sempre masculino. Quer se refiram a gênero do sexo masculino ou feminino. Em razão da ausência de distinção entre o que é processo flexional e o que é processo lexical, é comum ler-se em gramáticas do português que mulher é feminino de homem, que cabra é feminino de bode. Trata-se de casos de heteronímia dos radicais, isto é, de vocábulos lexicalmente distintos, que tradicionalmente têm sido utilizados para categorizar o gênero. Na realidade, a distinção gramatical se faz através do artigo. Assim, mulher e cabra serão sempre femininos, porque podem ser precedidos por a. E homem e bode, a eles semanticamente relacionados, são de gênero masculino, porque pode ser precedidos pelo artigo o. Essa interpretação também se estende a outros casos de heteronímia, aqueles em que o sufixo derivacional tem distribuição limitada aos substantivos femininos, conforme os exemplos: o abade, a abadesa, o barão, a baronesa, etc. Neste caso, os sufixos derivacionais essa e esa são formadores de feminino. Há ocorrências, embora muito raras, de sufixos que aparecem só na forma masculina. Por exemplo, perdigão em relação a perdiz, que não tem sufixo. Ou, em outros casos, aparecem em ambas as formas, como imperador e imperatriz. Não cabe também falar em distinção de gênero expressa pelas palavras macho e fêmea. Não só porque o acréscimo não é obrigatório, nós podemos falar em a cobra sem falar a cobra macho, a cobra fêmea, por exemplo, ou o tigre sem falar o tigre macho, o tigre fêmea. Continua-se a ter a cobra macho no feminino, como assinala o artigo a. E, digamos, com o tigre nós temos o tigre fêmea, continua sendo masculino, conforme assinala o artigo o. Desse modo, segundo os autoras, não procedem as designações de epiceno, sobrecomum e comum de dois, que são usados pela gramática tradicional. Ao lado de palavras como a cobra, existem outras como a vítima, a criança, ou indivíduo, algoz, que pertencem respectivamente ao gênero feminino e masculino. A relevância do artigo na distinção de gênero é tão importante que é só através dele, ou de outro determinante ou modificador, que palavras como artista, estudante, colega, cliente têm o gênero determinado. O artista, a artista, o colega, a colega, o estudante, a estudante, o cliente, a cliente. Do ponto de vista flexional, ao lado daquela regra básica da forma do feminino, que é acréscimo do morfema a em oposição à falta de marcação no masculino, existem os seguintes casos de alomorfia para marcar o gênero.
A. Subtração da forma masculina, por exemplo, órfão, órfã, réu, ré, mal, má, morfema subtrativo, portanto, conforme nós vimos na aula 12. B. Alternância vocálica redundante e não redundante. Redundante, vogal média posterior tônica fechada, o, passa aberta, o. Por exemplo, formoso masculino, formosa feminino. Novo, nova. Nós temos então o morfema aditivo e alternativo. Aditivo porque eu tenho a marca A, que designa gênero feminino. E alternativo porque há essa mudança da tônica, que de fechada passa a aberta. E não redundante, como por exemplo, avô e avó e seus derivados. Nós temos neste caso apenas um morfema alternativo, por isso ele não é redundante. Ou seja, apenas uma forma de marcar o gênero. E C, distinção de gênero diferente sem flexão, o ou a intérprete, o ou a mártir. Ao lado desses morfemas flexionais, aditivo, subtrativo, alternativo e redundante, o gênero também é marcado por morfemas derivacionais. Por exemplo, diácono, diaconisa, abade, abadesa, duque, duquesa. No feminino, as palavras terminadas em ão ocorrem ora com morfema subtrativo, como irmão, irmã, ora com morfemas aditivos. Neste caso, existem sempre mudanças morfofonêmicas que se caracterizam ou pela perda da vogal nasal, como em leão, leoa, ou por uma alteração do sufixo derivacional de aumentativo próprio da forma masculina, decorrente do acréscimo do morfema A, como em valentão, valentona. Outras vezes, o gênero é marcado por um acréscimo de morfema derivacional de diminutivo na forma feminina, como em galo, galinha. Também entre os morfemas derivacionais estão as formas em eu, como europeu, europeia, nas quais o acréscimo do morfema A ao sufixo derivacional acarreta uma alteração morfofonêmica. As autoras propõem que essa descrição poderia ser considerada nas gramáticas, tendo em conta, em primeiro lugar, então, o artigo, se ele indica masculino ou feminino, e, em segundo lugar, uma classificação em 3 grupos. 1. Nome substantivo de 2 gêneros com uma flexão redundante, por exemplo, o lobo e a loba, o mestre, a mestra, o pintor, a pintora. 2. Nomes substantivos de 2 gêneros sem flexão aparente. O camarada, a camarada, o selvagem, a selvagem, o mártir, a mártir. 3. Nomes substantivos de gênero único. A pessoa, a testemunha, o algoz, a mosca, o besouro, a mesa, a tábua, o disco, o livro. E ainda, o homem, a mulher, o bode, a cabra, o príncipe, a princesa, o sacerdote, a sacerdotisa. Assim, segundo os autores, a descrição gramatical deve ser complementada com informações de um dicionário ou léxico, que, segundo Chomsky, seria constituído de uma série não ordenada de regras lexicais. As autoras concluem dizendo que a descrição do gênero, como nas descrições linguísticas em geral, é indispensável delimitar o plano gramatical do lexical, tendo em vista que a gramática trata dos fatos gerais da língua e o léxico dos fatos especiais. Como vocês podem observar, nós estamos fazendo uma abordagem aqui a partir da linguística, o que faz com que a gente olhe de forma crítica a gramática tradicional. Às vezes, a gente vai recorrer aqui durante o curso à gramática tradicional também, mas é importante que a gente tenha essa visão da linguística. Por isso, nós fazemos essa abordagem a partir desses estudos que vão além da gramática tradicional. E por isso as críticas aqui de Có e Silva hoje. E na próxima aula nós vamos ver a flexão de número também a partir dessas autoras. Não esqueça de conferir o material de apoio na página do Facebook. Um abraço e até a próxima!